Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Matheus Henrique de Oliveira, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação Física FEF Unicamp, e faço parte dos grupos de pesquisa em ginástica, o GPG, da FEF Unicamp, e do LAPEG, da FCA Unicamp. E estou aqui hoje para apresentar um trabalho que foi composto junto com a minha orientadora e coautora do trabalho, a professora doutora Eliana de Toledo, que também é membro desses mesmos grupos e docente nas duas universidades. O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ele é intitulado A Participação de Árbitros Brasileiros de Ginástica Artística em Competições Internacionais. Quais os critérios de seleção? Então, eu vou começar dando um panorama de como funciona, né, esse sistema da arbitragem em termos nacionais e internacionais para vocês. Bom, a Confederação Brasileira de Ginástica, ela é o órgão nacional que é responsável por regulamentar todas as modalidades ginásticas em todos os níveis, seja ele desde o pré-infantil, que é o mais básico, até o adulto, que é onde acontecem as principais competições da modalidade. Dentro da Confederação Brasileira, existem comitês técnicos que são específicos para cada uma dessas modalidades. E esses comitês técnicos, os membros, né, que são associados a esses comitês, são os responsáveis por organizar e gerenciar os árbitros da modalidade. E também são os responsáveis por indicar os árbitros que estejam aptos para realizar os cursos de arbitragem a nível internacional, de acordo com o nível de exigência de conhecimento e de experiência que eles tenham. Assim que o árbitro presta o curso, ele pode ser aprovado ou não, e assim que ele for aprovado, esses árbitros eles são divididos em categorias, que vão de acordo com o desempenho nas provas e da participação em competições internacionais, considerando os ciclos olímpicos anteriores. Então, são 4 níveis de categorias diferentes, sendo o nível 4 o mais baixo e o nível 1 o mais alto. Então, aí do lado tem uma imagem da professora Yumi Salazato, que é um exemplo de arbitragem brasileira. Ela foi árbitra em diversos campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, e para a gente é uma referência aí na arbitragem a nível mundial. Nos últimos 2 ciclos olímpicos, o Brasil pode contar com um total de 22 árbitros internacionais para a GA masculina, né, credenciados como árbitros internacionais, contando todos os 4 níveis, e 33 para a ginástica artística feminina. Esses árbitros eles são selecionados para atuação de acordo com a disponibilidade deles relacionada a uma agenda de árbitros que eles recebem no início do semestre, no início do ano, e eles colocam a disponibilidade deles para as viagens, para participar de campeonatos, sejam eles internos, né, do Brasil, ou a nível internacional. E a partir desse momento, a Confederação Brasileira e os comitês técnicos são os responsáveis ali por direcionar e indicar quais árbitros devem estar atuando em quais competições. E um fato interessante é que o Brasil ele tem um determinado nível de excelência em arbitragem em ginástica, tanto na masculina quanto na feminina, que são reconhecidos internacionalmente com diferentes prêmios e outras formas de reconhecimento. E além da participação efetiva nesses eventos, como um árbitro atuante, essa participação também é muito importante porque ela colabora com o processo de formação e de atuação profissional desses árbitros, né, que evitam aí a abertura de alguns precedentes de falhas, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, e também proporciona aos árbitros alguns momentos de participação de troca de experiências, como os congressos técnicos, que são ali eventos de conversas entre a federação e os árbitros sobre os momentos da competição, que também são bem importantes para esse processo de formação continuada dos árbitros aí. Então, o objetivo do trabalho é o de identificar os aspectos desses árbitros brasileiros de GA feminina e GA masculina, atuantes nas principais competições internacionais da modalidade nos 2 últimos ciclos olímpicos, que compreendem ali o período desde 2013 a 2016, e de 2017 a 2020, ficando um pouquinho aí agora para 2021 por conta da pandemia, visando compreender os critérios de seleção dos mesmos e levantar algumas reflexões e apontamentos sobre essa seleção desses árbitros. O trabalho, então, ele se caracterizou como uma pesquisa documental, que utilizou dos documentos oficiais das principais competições internacionais desse período dos 2 últimos ciclos olímpicos. Então, para esse trabalho foram utilizados, né, os Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos, que são ali parte do processo de classificação para os Jogos Olímpicos, que são os maiores eventos para a modalidade, né, a principal competição alvo a nível internacional.
que estão disponibilizados pela Federação Internacional de Ginástica como a fonte principal dos dados. A análise de dados ela foi quantitativa, utilizando da estatística descritiva para essa análise, em relação à quantidade de competições que os árbitros brasileiros participaram e ao número de participação de cada um dos árbitros. Lembrando que dentro de uma competição, excluindo os Jogos Olímpicos, pode haver mais de um árbitro por país, e ele pode atuar ou não em mais de uma das 4 etapas de competição. Indo para os resultados agora, então, quando a gente olha para os dados relacionados à ginástica artística masculina, dos 22 árbitros que possuíam o brevet internacional dentro desse período, nós temos a seguinte configuração. Foram um total de 9 árbitros que foram convocados para competições internacionais analisadas, destacando aí a atuação do árbitro A1, que esteve presente em 7 das 13 competições. Então, ele foi o árbitro que mais participou aí de competições internacionais importantes dentro desse período, com os outros ali, o A2 com 4 participações, A3 com 3, o A4 com 2, A5 também com 2, A6 com 2, e A7, A8 e A9 com uma competição para cada um. E apenas 9 desses árbitros, né, dentre os 22 possíveis, que representam um número de 41%, acabaram atuando nesses campeonatos internacionais. Olhando para a ginástica artística feminina, dos 33 árbitros que possuem o brevet internacional nesse período, temos a seguinte configuração. O destaque aí para o árbitro A1, dentre os 7 que foram atuantes nas competições, participou ali de metade, né, das competições, participou de 6 das 12 possíveis, sendo A2 participando de 4 competições, A3 participando de 3, e os demais árbitros participando de uma competição cada. Então, mais uma vez ali destacando a atuação do árbitro A1, que esteve presente em 6 das 12 competições. E aí essa configuração, ela nos levanta alguns questionamentos, né? Destacando ali a presença de todos os árbitros citados dentro das categorias 2 e 3, que são duas das categorias mais altas de brevet, durante esses 2 ciclos olímpicos analisados. Então, eles não tiveram nenhum decaimento de categoria, eles se mantiveram em duas das categorias mais altas, demonstrando que existe um nível mínimo de experiência de pelo menos 12 anos, né, de arbitragem no nível internacional, tendo em vista que a Confederação Brasileira, ela exige que para que um árbitro preste esse curso de arbitragem internacional, ele tenha que ter no mínimo 2 ciclos olímpicos de arbitragem como um árbitro nacional, o que compreende ali o período de 8 anos, né? Então, se a gente soma esses 8 anos, mais os 4 que compreendem um período de arbitragem internacional, são exigidos ali 12 anos de arbitragem a nível nacional e internacional para poder atuar em grandes competições, nas principais competições da modalidade. E aí a gente notou também uma baixa rotatividade entre esses árbitros que participaram dessas principais competições, tendo em vista a maior participação em diferentes competições por um pequeno grupo de árbitros. Então, o A1 da ginástica artística masculina e da ginástica artística feminina participaram de muitas mais competições do que dos outros árbitros que chegaram a participar, e muito mais competições do que os outros árbitros que nem chegaram a ser convocados, né? Então, isso demonstra que existe uma alta confiabilidade, respeito e prestígio pelo trabalho desses árbitros que participam mais frequentemente nessas competições. Indo para as considerações finais, podemos perceber que essa seleção dos árbitros ela se baseia principalmente em níveis de experiência e na categoria que o árbitro possui, o que é uma relação lógica. Quanto maior a categoria dele, devido à aprovação no curso e às questões de experiência para manutenção dessa categoria, mais vezes ele vai ser convocado justamente por essa relação de justificabilidade, se podemos dizer assim. Isso acaba reforçando ali um determinado nível de confiabilidade na atuação desses profissionais com a arbitragem, o que reflete, mais uma vez, essa hipótese de que quanto mais experiente, quanto melhor categorizado o árbitro está, ele está mais apto para poder participar de maiores competições, mas, ao mesmo tempo, nos leva a refletir que não existe nenhuma transparência da existência de outros critérios que possam embasar a seleção, a não ser a experiência e ali a disponibilidade, que também não é um critério muito claro, porque, em teoria, os árbitros podem ser mais disponíveis e acabar não sendo convocados por não serem experientes ou por não terem uma categoria tão relevante quanto outros.
E isso nos leva a crer que haja algum tipo de fragilidade no modelo de gestão desses recursos humanos por parte da Confederação Brasileira, tendo em vista que poucos árbitros são selecionados para atuar nessas competições e muitos outros acabam não tendo essa oportunidade, nem esse prestígio de poder estar atuando nessas competições de importância para a modalidade. E aí, como implicações teóricas e práticas, a gente 5 sugere... minutos, tá, Matheus? Beleza, estou terminando já. Nós sugerimos que essas fragilidades elas podem acarretar alguns problemas e desafios para a arbitragem, como alguns que são até trazidos pela literatura, né? Que são, por exemplo, a desmotivação profissional, um enviesamento na arbitragem, que é sofrer algum efeito de algum fator externo ao momento da arbitragem, como a nacionalidade do atleta, memórias de competições anteriores que aquele atleta possa ter realizado e o próprio árbitro já tenha arbitrado. Enfim, são diversos tipos de enviesamento na arbitragem e algumas outras dificuldades técnicas durante a atuação, como falta de clareza nos critérios, como dificuldade em realizar uma avaliação mais correta daquela série. Existem aí algumas dificuldades de crescimento e de desenvolvimento da modalidade por conta disso, tem vista que tem um número excedente aí, né, de pessoas que podem estar atuando nesse ramo e acabam não sendo convocadas em detrimento desse critério de seleção que é meio excluso, e isso pode gerar alguma impressão de valorização internacional da qualidade da arbitragem brasileira ser feita apenas por alguns árbitros, que são os que mais atuam, e que os outros talvez não tenham tanta relevância em termos de experiência, conhecimento e atuação, tanto quanto esses que sempre atuam, o que não é legal, a gente tem um número muito grande, e pouca atuação desse pessoal, que é mal distribuído. E, por fim, ali, a gente sugere uma necessidade da revisão desses critérios de seleção por parte do comitê técnico e por parte de toda a administração da Confederação Brasileira, para que seja formado um quadro de arbitragem mais sólido, justo e profissional, e colaborar aí com o quadro da arbitragem, né, com essa visibilidade que a arbitragem brasileira tem no cenário internacional, e também para o crescimento e desenvolvimento da arbitragem a nível nacional, tendo em vista que a gente forma aí um ciclo, né, de atuação tanto nacional quanto internacional, então, de forma geral, isso faz com que a modalidade cresça e se desenvolva tanto nacionalmente quanto internacionalmente. E aí, então, algumas referências do trabalho. E aí, o meu muito obrigado. Deixo aí o meu contato para quem quiser depois trocar alguma ideia sobre o tema, tiver interesse. E é isso. Agradeço aí a atenção de todo mundo. Bom, parabéns